Olá, boa noite. Bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir vamos acompanhar os destaques. Imunização contra a Covid-19 longe do alcance das metas diárias em alguns centros de vacinação na cidade de Maputo. Detidos 2 irmãos por matar suposto ladrão de coco no distrito de Omoine, na província de Inhambane. Eu estava muito nervoso, não cheguei a controlar o meu sistema nervoso. Depois disso, quando chego lá, apanho que ele já perdeu a vida. Agente da PRM espanca própria esposa por ciúmes e abandona filho de apenas 1 ano e 6 meses. Deu-me chapadas, começou a me abater, procurou uma faca para poder me esfaquear. E vamos atualizar as notícias. O representante da Organização Mundial da Saúde, Joaquim Sauek, assegurou que a vacina da Covax tem eficácia cientificamente comprovada. Refira-se que Moçambique recebeu as vacinas da Covax provenientes da Índia esta segunda-feira. Após o anúncio da distribuição das vacinas contra a Covid-19, começou a levantar-se um debate sobre a eficácia da mesma, um fato que começou a ganhar repercussão com a chegada das vacinas contra a pandemia no país. Sobre o assunto, o representante da Organização Mundial da Saúde no país, Joaquim Sauek, é firme nas suas afirmações. Olha, a OMS recomenda, a OMS, publicando os resultados preliminares do estudo do impacto da vacina, portanto, viu-se que a vacina consegue reduzir em 84% o risco de infecção, o risco de evolução para doenças graves e mesmo o risco de morte. Portanto, vale a pena, mesmo se há uma amplitude de 50 a 96 de eficácia, continua a ser muito útil e achamos que é um dos métodos extremamente importantes para tentar reduzir a expansão desta pandemia da Covid, reduzir tanto a evolução para casos graves e até a mortalidade também devido à Covid. Já o ministro da Saúde, Armindo Tiago, esclarece a polêmica de existência da África do Sul no uso da vacina AstraZeneca. A sua afirmação de efeitos adversos em outras partes do mundo, não sei de que vacina está a tratar. É preciso tratar da vacina certa. Nós o que vamos receber hoje é vacina que é produzida na Índia e tem o mesmo produtor em termos de level da AstraZeneca, mas é produzida na Índia pelo Serum Institute e é Covishield o nome. Eventualmente essa vacina, embora a África do Sul tenha feito a suspensão da sua utilização, fê-lo com base em dados não relacionados à eficácia na doença grave. A vacina que vamos receber, em termos de eficácia em prevenir doença grave, é quase 100%. Portanto, é tão eficaz quanto a vacina que estamos a apanhar hoje. Importa referir que a primeira fase do plano de vacinação, que iniciou esta segunda-feira no país, vai decorrer durante 5 dias. O processo de vacinação está longe de atingir as metas diárias definidas em alguns centros de vacinação implantados na cidade de Maputo. Trata-se dos hospitais gerais de Mafalane e Polanacaris, incluído o centro do Distrito Municipal Canfum, que falam de um arranque tímido e esperam que a tendência seja invertida com o reforço da equipa de vacinação, tal como refere a diretora distrital de saúde do Distrito Municipal Canfum, Angélica Inácio. Alcançar 1.064 profissionais de saúde, dos quais 222 no Distrito de Canfum, contado com todas as unidades sanitárias, 464 do Departamento de Saúde Pública, 168 do Instituto de Ciências de Saúde, 125 do Instituto Superior de Saúde, 25 do Centro de Saúde da Polícia, 19 Centro de Saúde da UEM e 20 profissionais do Núcleo de Combate ao HIV-Sida. E conseguimos atingir um máximo de 75 profissionais de saúde.
Bem, reforçamos as equipas de vacinação. Estamos a trabalhar com 2 equipas aqui no distrito e também temos um posto móvel. No Hospital Geral da Polândia Cariço, o cenário é o mesmo, onde apenas 27 profissionais da saúde foram vacinados. E a nossa meta diária são de 80 profissionais por dia. Então, não chegamos nem à metade, contudo, até agora, já hoje, para o 2º dia de vacinação, já estamos quase a chegar na metade dos pacientes, dos profissionais a serem vacinados. Em 30 minutos são vacinados mais de 10 profissionais. Então, se temos em conta desde o horário em que nós iniciamos até às 15h30, acho que vamos conseguir abranger todos os profissionais. Idem do Hospital Geral de Mafalém, que tem a meta de vacinar mais de 700 profissionais de saúde, mas que o gráfico do primeiro dia não foi animador. Até hoje nós conseguimos cumprir com 20% da vacinação. A meta é de 748 funcionários. Contamos com o Hospital Geral de Mavalane, Centro de Saúde de Mavalane, queria tirar, e Centro de Saúde do Lene. O ritmo é muito bom, estamos organizados. Nós neste momento temos 7 pessoas neste processo de controle. Nós temos 2 vacinadores, nós temos 2 digitadores, nós temos a pessoa que controla a lista. E há trabalhos para que a vacinação não prejudique o atendimento aos utentes nas 3 unidades hospitalares. Em momento nenhum afetou o atendimento aos utentes, porque nós temos uma equipa só para vacinação e a outra equipa a trabalhar para os utentes. Como mostra, a unidade sanitária está cheia e as atividades estão a decorrer normalmente. Enquanto uns vão vacinar, outros estão a atender os pacientes e como é aqui no hospital, tudo é fácil. Então não compromete nada, está tudo a correr normalmente. As equipes que estão a trabalhar são divididas em grupos. Uns vão ser vacinados, os outros estão a fazer o atendimento nas enfermarias. Depois faz-se uma troca. Não temos nenhum contratempo de acordo com o nosso cronograma. E lembrar que a campanha de vacinação termina na próxima sexta-feira em todo o território nacional. As distâncias que separam os centros de saúde nas vilas-sede dos distritos de Sofala estão a condicionar a vacinação dos profissionais da saúde. As equipes para a vacinação dos profissionais de saúde a nível da província de Sofala estão formadas e prontas para imunizar, mas a problemática prende-se com a fraca presença dos beneficiários nos postos criados nas sedes distritais. É verdade que uma e outra dificuldade é conseguir trazer conosco todos os profissionais que estão muito longe da sede do distrito. Mas, ao nível dos governos distritais, todas as pessoas que estão ao outro lado, vamos vacinar todas as pessoas que estão planificadas neste período e com equipes que vão estar prontas para poder trabalhar. Neste momento, em cada distrito, temos 4 equipes. Vão fazer rotatividade. Estamos a dizer, por exemplo, no Centro da Gorongosa, temos uma equipa de manhã e temos equipa à tarde. Dia seguinte são outras equipas e todas essas equipas estão já alocadas ao nível das unidades sanitárias, aquelas que são das sedes distritais, que estão exatamente para poder atender as pessoas. Mas, afinal, por que não vacinar a cada um no seu local de trabalho ao invés de movimentá-los à vila-sede? Porque as unidades sanitárias da sede têm condições, têm câmaras específicas para poder conservar a vacina. Razão pela qual a vacina não pode sair da sede para o interior para não deteriorar. Contudo, o diretor provincial da saúde nesta parcela do país, Fino Massalambani, está certo que o processo de vacinação dos profissionais da saúde não irá criar ruptura no atendimento aos pacientes. Por exemplo, numa unidade sanitária onde tem pessoal do Banco de Socorro, naquela altura que o pessoal do Banco de Socorro sai para ir vacinar, significa aquelas outras equipes que deveriam fazer o turno, então essas estarão naquela unidade sanitária, naquele local, a trabalhar para não haver déficit em relação ao atendimento das unidades sanitárias. A razão pela qual está tudo isso cronometrado em relação ao tempo, hora a hora, onde qual é o meio de transporte que poderá levar as pessoas para o local de vacinação. Refira-se que em 5 dias a província de Sofala deve vacinar 6.135 profissionais da saúde. Mulheres grávidas e que estão a amamentar não podem apanhar a vacina de prevenção da Covid-19. E como nesta primeira fase, os profissionais da saúde serão os abrangidos, 28 mulheres do Sistema Nacional da Saúde não irão tomar a vacina na cidade de Maputo por se encontrarem grávidas e amamentar. Deste universo de profissionais de saúde não abrangidos no processo de vacinação, 6 são do Centro de Saúde de Malhangalene
e 22 afetos ao Hospital Geral da Polana Caniço. Por sinal, centro de internamento de doentes que padecem da doença. Neste momento nós não temos constrangimentos, tirarem algumas exclusões que a vacina dá, que é mulheres grávidas não podem vacinar e mulheres que estão a amamentar não podem vacinar. 6 funcionários que estão grávidas e as outras estão a amamentar. Nós temos as mulheres grávidas e as lactantes. Temos um universo de 22 profissionais. A diretora distrital da Saúde, no Distrito Municipal de Campo Fumo, Angélica Násio, esclarece sobre as pessoas consideradas elegíveis para receber a vacina. Para os profissionais de saúde que devem fazer a vacina contra a Covid-19, é todo aquele profissional que não está grávida no momento da vacinação, é todo profissional que não está a amamentar no momento da vacinação, e dizer que também aqueles profissionais que tiveram Covid-19 e que já estão recuperados, esses não estão impedidos de fazer a vacina da Covid-19. E a diretora clínica do Hospital Geral de Mafalane, Maria Helena, assegura que não há espaço para desvio de vacinas na unidade hospitalar que dirige. Tudo está acautelado em termos de vacinação, não haverá desvio e também nós preparamos um canto em caso de acontecer alguma reação adversa, mas até agora está tudo tranquilo. As pessoas que vacinaram ontem estão bem. De lembrar que até esta terça-feira havia cerca de 7 doentes no Centro Transitório de Internamento de Doentes que padecem da Covid-19 no Hospital Geral de Mafalane. Devido à pandemia da Covid-19, as aulas presenciais noturnas não serão canceladas e os alunos passarão a ter aulas à distância na província de Inhambane. A Nata da Educação e Desenvolvimento Humano em Inhambane esteve reunida esta segunda-feira para encontrar um plano ad hoc face à retoma de aulas em tempos da Covid-19, anunciada pelo chefe de Estado na sua última comunicação à nação. Aqui o debate girou em torno do curso noturno, que está tremido devido ao recolher obrigatório das 21 horas às 4 horas que se observa no Grande Maputo. O ensino à distância poderá ser alternativa provável para os estudantes do curso noturno este ano letivo. Em Inhambane, o grande desafio será encontrar docentes aptos para o novo paradigma. Nós temos o PESD a nível da província, na 8ª, 9ª, 10ª e temos também no ensino secundário de segundo ciclo. Aqui realmente nós teremos que ter uma capacitação, porque a nível da província nós ainda não tínhamos um número suficiente de professores capacitados para poder lecionar o ensino secundário do segundo ciclo à distância. Este é que é o grande desafio. Outro ponto que norteou o debate neste encontro de um dia no Machixe prende-se com o rácio professor-aluno considerado ainda elevado no ensino primário do 1º e 2º graus. E ao abrigo do protocolo sanitário sobre a Covid-19, aventa-se a hipótese de criação de subgrupos nas turmas. Tendo uma turma 75, porque o protocolo assim não o permite, então estes 75 alunos serão distribuídos em subgrupos. Numa turma 75 poderão formar-se 3 grupos de 25 alunos cada grupo. Isto não implica sobrecarga para os docentes? Não irá de forma alguma, daí que estamos aqui também a debater, mas já está visto, porque isso tiver que acontecer, estes grupos não terão aulas todos os dias, irão ter aulas em dias intercalados. E quanto às condições dos sanitários para a higienização dos alunos, o setor de Educação e Desenvolvimento Humano em Inhambane aguarda com expectativa a conclusão das obras em curso nas escolas secundárias. Em princípio, as infraestruturas deverão ficar concluídas até 30 deste mês de março. De notar que a província de Inhambane vai contar com 20 mil turmas em todos os subsistemas de ensino no presente ano letivo. Na cidade da Beira, há indícios de escassez de vagas no curso diurno, principalmente para a 10ª e 12ª classe, dada a interdição pelo Estado das aulas presenciais do curso noturno. É caso da Escola Nossa Senhora de Fátima, que devido à procura influenciada pela interdição do arranque das aulas do curso noturno, já ter esgotado as cerca de 1.500 vagas. Já temos 1.429 estudantes matriculados
dos 1.500 que nós já tínhamos projetado. Portanto, a 10ª classe já não tem vaga, a 9ª classe já não tem vaga, a 8ª classe faltavam 72 alunos, a 12ª classe também já não tem vaga, ficamos só com a 8ª, que tem algumas vagas, e a 11ª, que tem algumas vagas. O número de vagas criadas para o presente ano escolar prestes a iniciar foi calculado respeitando as regras impostas ao setor da educação para o novo normal, daí terem sido formadas 75 turmas. Como é um novo normal, que já estamos quase habituados a querer conviver com ele, nós fizemos um plano de atividades para o 2021, que para cada classe íamos matricular 300 estudantes. De modo que, desses 300 estudantes, nós íamos dividir por o grupo de 20 estudantes por cada sala. Disse o diretor adjunto pedagógico daquela instituição de ensino, Luís Mucarengua, que assegura trabalho estar em curso para responder às exigências sanitárias. Estamos a fazer um trabalho já de base, até a retificar a configuração das carteiras, que eram carteiras duplas, então vamos fazer as carteiras simples. Então, a partir da próxima semana, por exemplo, se forem a passar daqui, hão de ver que a configuração das carteiras vai ser mais simples. Por quê? Há problemas sérios de recursos. O estudante que nós colocamos na sala acabava ocupando uma carteira dupla enquanto ele está sozinho. Daí haver a necessidade de adequar os meios à nova realidade. O governador da província de Tete desafia os gestores bancários a observarem de forma rigorosa as medidas de prevenção da Covid-19 nas filas de ATMs e balcões de atendimento. Foi manifestado esta terça-feira pelo governador da província de Tete, Domingos Ziola, face à situação da pandemia da Covid-19 e exige os esforços por parte dos gestores dos bancos comerciais para a necessidade de melhorar as ações de combate à pandemia da Covid-19 para as filas enormes nas ATMs e balcões em vários estabelecimentos bancários nesta parcela do país. Então ficamos preocupados nós, não foi só Tete, tendo em conta essa situação que lá dentro da instituição o espaço é reduzido, não dá para 10 ou 20 pessoas estarem lá, e essa é uma instrução que aparece no decreto, é que temos que calcular a capacidade de cada espaço, dizermos aqui dentro só dá para 20 pessoas, as outras pessoas podem ficar lá fora. Mas então, este ficar lá fora, também precisamos de criar mínimas condições, tem seus custos. Se não há sombra, podemos colocar uma sombra. No outro desenvolvimento, Viola disse que os gestores dos bancos que não cumprirem com as recomendações claramente serão tomadas medidas severas. E nós não podemos estar a ver as coisas desorganizadas e deixar. A nossa missão é fazer cumprir as coisas. Então, significa que a partir de hoje para diante, se notarmos alguma situação mal parada, aí vamos agir. Porque a lei diz que, caso não se cumpra com as orientações, o responsável máximo daquela instituição, seja ela pública ou privada, é responsabilizado. Já o delegado da Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, INAE Tete, Eduardo Matanque, salienta que a falta de flexibilidade por parte dos técnicos dos bancos também contribuiu para a enchente nos bancos. O que nós constatamos quando direcionamos esses locais nem sempre tem sido por causa das ATMs. Em algumas vezes tem sido pela falta de flexibilidade da parte dos técnicos dentro do banco. Refiro-me isto porque o que os clientes sempre reclamam é que nós estamos aqui há bastante tempo e chegam as pessoas que não estavam aqui na bicha e entram. Primeiro ponto, é preciso que tentamos eliminar essa situação de pessoas que vêm ao banco e entram por via chamada, que evita que as pessoas que estejam lá já há muito tempo não tenham acesso à entrada. É preciso que tentemos mudar a consciência dos nossos colaboradores, de modo a ser um pouco mais flexível, dar um pouco mais daquilo que já dava. Refira-se que a província de Tete ainda continua a ser um grande desafio no combate da propagação da Covid-19 nas instituições bancárias. E os gestores bancários em Tete exortam o governo na materialização de estratégias eficazes para o pagamento antecipado dos salários aos funcionários públicos.
O apelo é dos gestores dos bancos comerciais em Teta quando da reunião no âmbito dos desafios que ainda se verificam a nível das agências bancárias na observância das medidas de prevenção da pandemia da Covid-19. Os gestores da banca comercial apelam ao governo que criem condições de pagamentos dos ordenados dos agentes e funcionários públicos com vista a reduzir aglomerados nas agências bancárias nos finais e princípios de cada mês. Para que não tenhamos os tais aglomerados de forma acumulada, por exemplo, de 20 a 30 ou de 25 a 30. É mais ou menos uma alternativa. E essa aplicação dessa medida, tenho consciência de que vai envolver uma série de níveis de decisão. Porque se falo de salários no aparelho do Estado, certeza que o tema tem que desaguar até o Ministério de Economia e Finanças para a sua implementação. Mas era uma das alternativas que eu via e isso iria minimizar os aglomerados, porque o tema de Covid é um tema de longo prazo, não é para já. Mas a nossa preocupação das enchentes, de facto, verifica-se no período de pagamento de salários, portanto, de 20 a 5 de cada mês. Relativamente à separação, portanto, em períodos de pagamento de salários, isso nos ajudaria bastante. Mas enquanto isso não acontece, eu propunha que reforçássemos a questão da sensibilização, porque entendemos que a questão das enchentes também tem a ver com o comportamento. O reforço da Polícia da República de Moçambique e PRM nas agências bancárias vai certamente impulsionar o combate da pandemia. Referia-me também ao pedido de apoio à polícia. Nos períodos de pico, pagamento de salários de 20 a 5, se tivéssemos reforço da polícia, em vez de nos enviarem um, poderiam reforçar em 2 membros da polícia, ajudaria-nos muito. Por outro lado, o chefe do Departamento da Saúde Pública na Direção Provincial de Saúde em Tete, Danilson Gonçalves, salienta a necessidade de capacitar o pessoal do banco por forma a controlar aspectos da prevenção e combate da doença. Podemos ensinar, ou estamos a ensinar algumas questões técnicas, temos partilhado algumas questões técnicas neste sentido. Eu penso que o segurança que lá está contratado fica muito difícil gerir a parte de segurança como tal e também gerir a questão de desinfecção, ver a fila, etc. Temos exemplo de alguns bancos onde tem lá alguém especificamente para olhar por essa questão de desinfecção, orientação das filas, etc. E, inclusive, nós podemos nos disponibilizar para capacitar tecnicamente este indivíduo que lá for colocado apenas para olhar por esta questão. Importa realçar que, desde a eclosão da pandemia da Covid-19, só na cidade de Tete foram registrados mais de 1000 casos, dos quais 2% são técnicos das instituições bancárias. Um homem curado da Covid-19 diz que as sequelas da doença prevalecem mesmo após vencer a batalha. Por isso, apela aos demais a cumprir rigorosamente as medidas de prevenção. Tudo começou a 28 de janeiro com uma simples dor de coluna. E porque as dores não paravam, este foi obrigado a deslocar-se ao Hospital Central de Maputo para aferir sobre o seu estado clínico, tal como conta Elídio Carlos, que, para o seu azar, testou positivo para a Covid-19. Os primeiros sinais foi dores na coluna, que me levaram até o hospital. Fui ao hospital, fiz as análises, e depois, passado 2 dias de dor já no peito, No peito. 2 dias depois, senti já problema da respiração, Uma respiração aguda, não estava a conseguir respirar. De novo voltei ao hospital, fiquei internado no Hospital Central. Depois fui transferido até o hospital lá na Caniço, fiquei internado. Porque as dores não paravam mesmo com a medicação, este teve que ser transferido de imediato ao Hospital Geral da Polónia Caniço, onde, segundo ele, o pânico passou a ser o seu principal companheiro devido à luta renhida na busca pelo ar inexistente, e bastava apenas invocar o divino para sair dessa. Aí, eu perdi ar, eu não conseguia respirar. Isso parecia um demônio estar em mim, mas eu sabia que é doença. É aí que comecei mesmo a rezar. Eu entrei e comecei a rezar. E isso para mim valeu, porque foi neste momento mesmo de agonia que eu tive que pedir isso tudo, Engane-se quem pensa que a cura e o fim do combate enfrentado no leito do hospital é o fim da batalha, visto que deixa marcas psicológicas que podem ser carregadas para o resto da vida
tal como refere Elídio Carlos. Eu não conseguia dormir, fiquei a volta de 8 dias sem dormir. De novo tive que voltar ao hospital. Lá tive uma consulta com a psicóloga, tive uma consulta com a psiquiatra. Até agora estou a medicar e estou a recuperar até assim. E fala de ter combatido um bom combate, visto que depois do sofrimento veio a mudança. E deixa um apelo aos incrédulos sobre a existência da doença. Que me ajudaram bastante. Estou a falar de médicos, estou a falar das enfermeiras, estou a falar também de todo o pessoal. Eu dou graças a Deus a isso, que esta doença é séria, que as pessoas devem tomar esta doença muito séria, não é brincadeira não. De realçar que a propagação da doença reduziu consideravelmente na zona metropolitana da Grande Maputo nas últimas 24 horas. Mata 2 pessoas nas últimas 24 horas, 179 cidadãos testaram positivo, 15 foram internados e 1.135 recuperaram da doença. 2 indivíduos que pereceram por Covid-19 são mulheres de nacionalidade moçambicana, de idades que variam entre 41 e 75 anos. Em comunicado, o Ministério da Saúde esclareceu esta terça-feira que os 2 óbitos foram declarados esta segunda-feira. Nas últimas 24 horas, 179 indivíduos testaram positivo para a Covid-19, dos quais 174 são moçambicanos. Todos os novos casos reportados resultam de transmissão local. Desta vez, a província da Zambésia registrou o maior número de infecções com 107 casos positivos, seguida pela cidade de Maputo, com 38 casos. Na sua mais recente atualização sobre a situação da Covid-19 no território nacional, a fonte que temos vindo a citar anunciou o internamento de mais 15 pacientes, entretanto, 5 pessoas tiveram alta hospitalar. Ainda nas últimas 24 horas, 1.135 indivíduos recuperaram da Covid-19. Todavia, o nosso país tem um registro de um total de 47.709 indivíduos livres da doença, 14.449 casos ativos e 700 óbitos devido ao coronavírus. A barragem de Nampula, que abastece a população da cidade do mesmo nome, restabeleceu a sua capacidade em 100% do enchimento, facto que satisfaz as autoridades responsáveis na distribuição de água. Tudo por conta das chuvas que se fazem sentir nos últimos dias na cidade de Nampula. A barragem do Rio Monapo, que abastece a cidade, voltou a conhecer o seu nível normal de conservação de água. E, ao que tudo indica, a situação de crise de água que se registrava poderá reduzir nesta região. A boa nova para a população da chamada Capital do Norte é trazida pelo diretor-geral do Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água, FIPAC, Vítor Tawakal. Fui visitar a barragem e verifiquei que a barragem está na sua máxima capacidade de enchimento. Neste momento está 100%, até porque está a transbordar. E nós pensamos que a partir da manhã vamos começar a produzir na sua máxima capacidade instalada, que são 40 mil metros cúbicos. Entretanto, este sinal, de acordo com Vítor Tawakal, não pode ser interpretado como se dê o fim da crise de água em Nampula. Daí que apela o uso racional deste precioso líquido por parte dos consumidores. Mas, contudo, não significa que os problemas de abastecimento de água em Nampula já desapareceram. Nós vamos continuar a estar muito atentos em termos de como é que nós devemos fazer a distribuição de água, mas também tomando em consideração que as obras de Namiteca e Muatala deverão dar reforço ao sistema de abastecimento de água e pensamos que até o final deste mês essas obras estarão terminadas. Num outro desenvolvimento, o diretor do FIPAC avança para os projetos existentes com vista a estancar o problema de água potável nesta cidade. Nós, aqui em Nampula, a semelhança de Nacala também, temos um plano, um projeto de redução de perdas. O problema das perdas, vocês devem saber, está associado com a idade da rede. Portanto, parte da rede de Nampula é uma rede muito antiga, está obsoleta e também
a própria rede, algumas fugas, portanto, por causa das chuvas, alguns tubos ficam expostos e por aí também há alguma danificação. Mas, por um lado, o plano de redução de perdas e, por outro lado, a campanha que nós fazemos para poder fazer a redução das perdas, nós pensamos que esse problema poderá ser minimizado. O analista político Dércio Alfazema espera que a bancada maioritária da Assembleia da República não recorra à ditadura de voto para fazer passar as propostas de lei durante a terceira sessão do Parlamento, que arrancou há dias e que prossegue com os trabalhos esta quarta e quinta-feira. 26 pontos foram arrolados para serem debatidos nesta terceira sessão da nova legislatura na Assembleia da República. A gestão da pandemia da Covid-19 está na lista dos pontos incontornáveis a serem debatidos. Entretanto, Dércio Alfazema espera que as bancadas parlamentares esqueçam as suas diferenças e produzam leis de interesse nacional. A Frelimo tem a maioria e que pode fazer passar qualquer matéria, inclusive uma possível revisão da própria Constituição da República. Mas nós tivemos alguns bons exemplos no ano passado, portanto, na primeira e segunda sessão, onde que mesmo com esta maioria, algumas questões optou-se pela via da negociação. Deve haver matérias claramente que não vai haver um consenso. Uma delas é essa questão da conta geral do Estado de 2019. Não é uma questão de ditadura, mas o facto da Frelimo ter a maioria é claramente que, quando for preciso, essa questão da maioria vai ser usada. O politólogo Sérgio Xixava mostra-se céptico quanto ao desempenho dos parlamentares, ressalvando que a oposição não está a exercer cabalmente o seu papel de fiscalizar o governo. Não tenho expectativa nenhuma, porque nós já sabemos, por um lado temos uma oposição que não tem sabido fazer o seu papel como seria de esperar. Não haverá, não espero grandes novidades desta sessão, não espero grandes mudanças ou coisas diferentes das que têm acontecido nas outras sessões. O Parlamento, nesse momento, não, sobretudo do lado da oposição, não me parece que esteja a cumprir devidamente o seu papel. Lamento muito para a nossa democracia. Recordar que os trabalhos do Parlamento decorrem de forma condicionada devido à pandemia. Estamos de volta ao jornal principal. Um homem de 50 anos de idade, detido por simular roubo de uma viatura de transporte semicoletivo de passageiros pertencente à sua patroa na cidade de Maputo. Uma viatura que a princípio tinha sido roubada pela polícia, segundo as mentiras do homem detido por simular crime. Como a minha senhora não quero essas coisas de eu emprestar, só que eu emprestei carro porque eu estava mal também. Eu disse, eu fui atropelado com 4 pessoas, me levaram o carro. Intrigante no caso é o fato do indiciado ter afirmado depois que não roubou, simplesmente emprestou o carro ao amigo porque a carta de condução não estava em sua posse. Emprestei o carro a uma pessoa, depois ele não trouxe o carro na hora combinada. Eu estou a trabalhar com ele, então àquela hora das 16, aprenderam-me a minha carta, então eu dei a ele carro para fazer as voltas, eu andar atrás de carta. Na verdade, este indivíduo, que até esta segunda-feira era transportador semicoletivo de passageiros entre Chipamanini e Praça dos Combatentes, orquestrou o desaparecimento do meio circulante e, como se não bastasse, participou o caso à polícia, num caso em que ele, na qualidade de denunciante, era o próprio ladrão. Fomos a Machique-Chique, fomos fazer a ocorrência, então viram o carro no sistema, estavam no esquelete, foram para lá, apanharam o carro. O pai da vítima não tem dúvida que a ação foi uma manobra para desviar as atenções e, consequentemente, tomar a viatura. Primeiro, as manobras em si, quando falou de que foi entrevistado com a polícia, eu não acreditei com aquilo ali, porque
Quando a gente procuramos onde é que esquadro, ele não conseguiu nos explicar qual é o esquadro. A PRM esclarece como as investigações conseguiram chegar ao desfecho satisfatório. Perante uma situação de simulação de roubo, na medida em que este cidadão teria intentado contra a sua própria patroa, no sentido em que anunciou que teria sido interpelado por determinados agentes, e estes agentes, usando esta qualidade de agentes, teriam furtado a viatura que lhe teria sido confiada. Porque a viatura também tinha um sistema de rastreio, foi possível identificar a localização da viatura aqui na Praça dos Combatentes, e foi mais uma vez inquirido ao cidadão e veio naturalmente a confessar que havia aqui uma pretensão de descaminho desta viatura para fins pessoais. Alguns anos que a onda de roubo de viaturas baralha a polícia na cidade de Maputo, e a neutralização deste indivíduo foi bem sucedida, provavelmente graças ao sistema de rastreio instalado. 2 irmãos estão detidos, acusados de terem assassinado um suposto ladrão de coco em Inhambane, concretamente no distrito de Omoine e a localidade de Mafuiane. É mais um caso de justiça privada que entra nas estatísticas da província de Inhambane. Estes 2 irmãos estão presos no distrito de Omoine por assassinar um suposto ladrão de coco. É isso mesmo, o coco custou a vida de um ser humano no distrito de Omoine. Tudo aconteceu à luz do dia, na localidade de Mafuiane. Um dos indiciados foi comunicado que na machamba da família estava um ladrão a subtrair o coco. E o indiciado deslocou para o local e, de facto, flagrou o ladrão com 22 cocos no saco. E, sem contemplações, recorreu a um pau e desferiu golpes em partes sensíveis. O suposto ladrão viria perder a vida horas depois. Eu estava muito nervoso, não cheguei a controlar o meu sistema nervoso. Depois disso, deixamos ele numa... Vai para casa, vai para a sua casa. Ele saiu uma distância de 2 metros, caiu. Depois de cair, ele caiu no sol. Tiramos ele para a sombra de mandioqueira. Chegado lá na sombra de mandioqueira, ficou uma coisa de 30 minutos, acordou, sentou normalmente. Depois de sentar, ficou mais de um tempo, lá para as 17 e tal, para as 18. Vou ele para saber que já foi ou ainda continua lá. Quando chego lá, apanho que ele já perdeu a vida. Ele me aparece, meu irmão, lá para 19. Diz que, mano, aquele jovem que eu lhe bati, acho que já perdeu a vida. Eu não, espero lá, vamos lá junto para eu confirmar isso. Saí, daí fui ver aquela pessoa perdeu a vida. Eu disse para o meu irmão, mais novo, vamos lá agora para a polícia, para dar informação à polícia desse caso aqui. Isso aqui é um caso de brincadeira. Fomos ali na polícia, fui informar a polícia, e da polícia disseram que tinha que esperar o corpo da Cernic. O homem, suposto ladrão de coco assassinado com recurso a objetos contundentes, tinha 41 anos de idade e, por sinal, era vizinho destes 2 irmãos homicidas. A Polícia da República de Moçambique, em Inhambane, anda apreensiva com o recrudescimento de casos de justiça privada, não obstante advertências que têm sido levadas a cabo nas comunidades. É um comportamento não abonatório, é um comportamento reprovável e desde já a polícia condena este tipo de ato e apela a todos para que valorize as instituições da justiça e não fazer a justiça pelas próprias mãos. E neste caso, o expediente já foi elaborado e será remetido às instâncias superiores. Os 2 irmãos, com 28 e 38 anos de idade, respectivamente, vão ser julgados por crime de homicídio voluntário qualificado no distrito de Omoine. Eles arriscam uma pena até 24 anos de prisão. E, se Deus quiser, o mais velho poderá sair da cadeia com 62 anos de idade e o mais novo com 52 anos de idade. Um homem está detido em Macate, na província de Manica, indiciado de ter violado sexualmente sua enteada, menor de 7 anos de idade. É pai de um filho, vive maritalmente e a esposa trouxe do outro lar uma filha. Esta menor viria a ser abusada sexualmente. A violência sexual teve início em dezembro. De lá para cá, o homem não parou,
Como se diz na gíria, os chifres não se escondem para sempre. A mulher veio a descobrir e tratou de denunciar. Descobri numa noite quando ele introduziu-se no quarto da menor e depois questionei o que estava a fazer e disse-me que não era sua intenção. E no dia seguinte tratei de solicitar a polícia e estes vieram e o detiveram. Sinto muito que a minha filha tenha passado por isso. O homem confirma, alegando que sua esposa negava manter relações sexuais e que não conseguiu controlar seu apetite sexual. Eu lhe farei para fazer sexo. Ele aceitou, lhe deu uma moeda, 5 meticagem. Daí, queria meter, não entrou todo. Daí ele deixei. Quando acabamos, tive de falar mais, né? Estava a negar. Esse ano, queria fazer mais, daí a mãe me apanhou. A polícia manica disse que não há nada mais a não ser levá-lo ao Ministério Público. A polícia tende, ou seja, pretende desencorajar a todos aqueles que ainda pensam em praticar, ou seja, manter acoplas com menores com vista a satisfazer as suas necessidades lascivas, para que também saibam do risco que correm e sejam responsabilizados pelos seus atos. A administradora do distrito de Macate, Rosa Cararaza, condenou o ato que considerou como sendo macabro. Triste. Então chamamos a consciência de muitos outros homens que podem pautar por estes males, dizer para abandonar. Primeiro, é um crime. Segundo, mesmo aqueles que rezam, é algo que não é bom para a religião. Este é o segundo caso de violência sexual contra menor a registrar-se na província em menos de uma semana. Agente da PRM espanca sua própria esposa por ciúmes e abandona a vítima em uma residência com um filho de apenas 1 ano e 6 meses. Por causa de alegada relação amorosa com outro homem, a mulher na imagem foi vítima de violência pelo próprio esposo no bairro Intaca 2, no município da Matola. A brutalidade do agressor causou desmaio à vítima, que só viria recuperar os sentidos no hospital em plena celebração do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Perguntou-me se eu não lhe dou jantar. Eu disse que a comida já era madrugada. Perguntou-me de um meu amigo, Sandro, moço que viveu comigo na Mancha há muito tempo. E que eu lhe encontrei, me viu, porque eu não vi lhe dizer que eu encontrei o Sandro. Eu disse que eu tinha esquecido, porque tenho muita coisa a pensar, não é só isso, só. Começou dali, deu-me chapadas, começou a me abater, procurou uma faca para poder me esfaquear. Procurou, não achou as facas, porque lá havia umas, eu estava com as 3 miudinhas, e nossas filhas. Uma delas, de 8 anos, conseguiu esconder as facas. Não conseguiu, apertou meu pescoço. Disse que eu não falasse. Hoje era o último dia, que era para eu despedir. Eu tinha que lhe dizer qual é o homem que fica deitado comigo quando ele vai trabalhar. Abandonou-me sozinha, com o filho dele menor de idade de 1 ano e 3 meses. Ele ainda estava a chupar. Deixou-me por lá. O agente da lei e ordem ameaçava com arma de fogo a família da vítima e a quem tentasse garantir proteção, segundo denúncia e pedido de socorro da sua esposa, que diz estar cansada de sofrer calada. Este ciúme, este espancamento tem sido recorrente, não é a primeira vez ele a espancá-lo? Não é pela primeira vez. Eu sempre sofri violência, calado, perdoando, tudo mais, tudo de passado. Mas dessa vez foi longe demais, bateu-me. Cheguei ao ponto de mentir, por querer socorro. Eu disse que eu namorava com um vizinho qualquer, eu disse o nome. Quem aproximar, havia de levar uma arma para poder matar. E quem me acudir, quem acudisse e quem ajudasse a mim, haveria de matar. Fiquei ali, desmaiei um tempo. E ele sempre tem tido esta mania de agredi-la em frente às crianças? Sim, sempre. A violência sempre foi em frente das crianças. Ao telefone, o acusado simplesmente minimizou os seus atos de violência. Bom dia. Muito bom dia, Sr. Jorge. Como está? Estou bem, sim.
Aqui também vamos bem, obrigada. Responde a Enia Maló, da TV Sucesso. Senhor Jorge, recebemos uma denúncia da sua esposa e ela alega que o senhor agrediu-lhe, não é? E diz que não é a primeira vez isto acontecer. Qual é o seu posicionamento? Isso acho que é de responder depois da notificação delas, porque também o que está a acontecer é uma violência da família dela na minha família. Então é um assunto ainda que está mal parado. Obrigado. Este caso já foi participado ao Gabinete de Atendimento à Mulher e Criança Vítimas de Violência, aguardando pelos passos subsequentes. E a família da vítima agredida pelo agente da PRM no bairro Intaca 2, na Matola, está revoltada e exige responsabilização do implicado no crime de violência doméstica. A mãe da vítima não escondeu a união turbulenta do casal. Aliás, conta que não apoiava a relação, dado o comportamento agressivo do genro. O último episódio de violência que fez transbordar a gota d'água no copo agudizou a revolta familiar. Por isso, Sónia Denise promete ir até as últimas consequências para que o agressor seja responsabilizado. Nem tenho vontade de falar. Eu só quero que a justiça seja feita. Porque nem eu que sou a mãe, eu já estou cansada. Estou cansada, na verdade. Estou cansada mesmo. Não tenho muito para falar. Mas já tentou, de certa forma, como mãe, mediar a um conflito de ambos? Sim, já, muitas vezes. E acrescenta que tentativa de minimizar o desentendimento do casal sempre redundou no fracasso, porque alegadamente o genro não cooperava. Ele é uma pessoa que mesmo tentar ele ser solicitado com família, ele não tem tido se portado. Ele aproximar a família. Não posso mentir. Não posso mentir. O que está a se passar com ele, não sei. Talvez a família pode explicar melhor. Desde que ele conheceu a ela, como que vocês avaliaram o comportamento dele? Ele praticamente desde que se juntaram nunca tiveram um bom comportamento. Ele nunca foi bem-vindo na família. Sei que as pessoas quando se gostam, né, não tem nenhuma objetiva para tal. Na mesma linha da abordagem, a irmã da mulher agredida não esconde o sentimento de revolta e pede para que a culpa não mora solteira por se tratar de um agente da polícia. Sim, eu quero que a justiça seja feita, porque não é pela primeira vez. Já falamos, tentamos falar com ele, chamar a atenção, ele não quer ouvir. Da outra vez, até que eu fui até a casa dele, querer lhe bater. Por ter batido a minha filha e bater a filha mais velha dela. Então ele fugiu. Agora quero que a justiça seja feita. E nós fomos em casa dos pais pedirmos de que, pelo menos procurarem saber de que a nossa filha como está. Eles nos disseram de que somos baixas. Nós não podemos se meter na relação de duas pessoas. Desde aí não procuraram saber como ela está, nem pelo menos ligar, nada. Até que nós levamos o caso, encaminhamos para a esquadra da T3. Assim estamos à espera do resultado. Na esquadra de T3 levaram um processo logo para o tribunal. Disseram de que era crime grave. Então nós só queremos que a justiça seja feita. Nós gostamos do marido, mas o comportamento do marido é que não gostamos. E a família do marido não gostam da nossa filha, não querem por nada. E nem querem que a nossa filha falarem conosco. Querem que essa nossa filha não vir ter com a família, por isso que andam lhe abusar assim. Importa referir que Angélica Comé, a mulher vítima de violência, encontra-se neste momento a recuperar dos ferimentos graves que contraiu após a violência brutal. As pugilistas Alcinda Panguana e Rade Gramane ascendem ao 5º lugar do ranking internacional do boxe.
Trata-se das pugilistas moçambicanas Red Gramana nos 75 kg e Elcinda Panguana nos 69 kg, que ascenderam ao 5º lugar do ranking internacional de boxe, divulgado a 11 de fevereiro pelas entidades que gerem a modalidade a nível mundial. As duas pugilistas somam 420 pontos nas respectivas classificações, como fruto das vitórias que registaram-se há um ano, a quando da qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 em provas continentais, disputadas em Dakar, no Senegal. A qualificação vai ser favorável para Gramana e Panguana na hora da realização dos sorteios para os combates que irão disputar na capital nipónica, Tóquio, ainda este ano. No ranking internacional do boxe, há que destacar o 14º lugar, em que se encontra Juliano Máquina nos 52 kg e o 20º lugar, ocupado por Regina Macaringue nos 51 kg. As competições de boxe, tanto ao nível interno assim como internacional, estão suspensas devido ao inimigo invisível, a pandemia da Covid-19, já que a modalidade é das que apresentam um risco elevado de contágio pelo contacto físico. A segunda edição do The Gospel Voice voltou a surpreender as famílias no Moçambique em concerto no último domingo, aqui na TV Sucesso. Meu Deus, vem cumprir a tua promessa, manda chuva de bênção sobre nós. Mais um domingo de muita emoção e energias positivas para um contexto atípico provocado pelo inimigo invisível, a Covid-19. Música ao vivo, exaltando o Altíssimo, como é a característica dos louvores no palco das famílias moçambicanas. Me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. O One Gospel abriu as cortinas da segunda edição do The Gospel Voice com o tema Ressuscita-me. Me chama para fora, ressuscita-me. E de seguida, o Nazareno Worship não passou despercebido, até porque a muito prometia fazer o show. Meu nome a chamar, está voltando. O grupo Harmonic Boys alinhou-se a chuva de bênçãos com a sua atuação, seguida pela Assembleia Unida Worship e No Limit, todos levando esperança ao telespectador. Chuva, levante seus olhos e veja o sobrenatural. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Não era o fim do concerto. Os grupos Anglican Voice e Agape Worship lembraram em atuação que os dias são diferentes por conta do coronavírus. O encerramento da segunda edição do The Gospel Voice esteve a cargo do grupo Bizika Worship, que com a sua máquina afinada cantou e encantou. Eu não abalo pelo que ele faz. Glorifica o Senhor onde quer que você esteja. Levante a mão, levante a mão. Você está doente, receba cura. Você tem depressões, receba cura. Coroamos, coroamos, coroa Ele. A ti, ore Jesus. O The Gospel Voice é um concurso da iniciativa da TV Sucesso que passa no programa Moçambique em Concerto para enaltecer a música evangélica, e os participantes podem angariar valores monetários através da votação e doação dos telespectadores. Está tudo dito.
Obrigada pela audiência. Nós voltamos a ver amanhã, à mesma hora. Até lá.